Bem, gente, a nossa aula hoje é sobre exames em oncologia e vai ser ministrada, né, por mim, Luane, e pela Thaís. E a gente está dando essa aula pela Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, a LACOM. Bem, primeiramente, eu queria começar falando que na oncologia a gente tem, né, diversos exames, exames laboratoriais gerais, exames laboratoriais indicados aí, direcionados aí para marcadores tumorais. A gente tem exames de imagem, a gente tem, né, patologia, né, por exemplo, a biópsia. Nos exames laboratoriais de sangue, por exemplo, né, a gente vai pesquisar esses marcadores que são achados, né, laboratoriais, que vão associar a presença, né, ou a ausência de tumores, dependendo aí da sua concentração. E a gente também tem que nesses exames a gente pode conferir também a presença desses marcadores em líquidos biológicos, por exemplo, como linfa, como urina, como líquor. E suas alterações, né, desses marcadores, né, o que eles vão ser, né, propriamente dito, o que eles vão ser? Eles vão ser proteínas, ou pedaços de proteínas, não sei porque eu escrevi proteínas 2 vezes, mas eles vão ser pedaços de proteínas ou proteínas que vão incluir antígenos de superfície celular, proteínas plasmáticas, enzimas ou hormônios, que eles podem sim estar associados à presença de tumor, à presença podem estar presentes aí diretamente no tumor, podem estar presentes nos níveis séricos, podem estar presentes nos líquidos biológicos, como eu falei, né, na urina, no líquor, na linfa. E esses marcadores, eles podem estar relacionados, né, ao aparecimento ou aparecimento de células neoplásicas, né, dependendo da sua concentração. E aqui a gente tem alguns tipos de marcadores tumorais, né? Esses marcadores eles vão indicar, né, a presença de câncer, e eles podem ser produzidos tanto pelo tumor como pelo organismo que está respondendo a esse tumor. Então, a gente vai ter aí o CEA, que vai ser muito importante aí para cânceres do trato gastrointestinal. A gente vai ter também o CA 19.9, está muito relacionado aí com câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer coloretal. O CA 125, que a gente viu, que a gente não, né, que a gente vai ver, também está muito relacionado com a câncer de ovário, com câncer do trato genital, né, câncer de colo uterino, enfim. E aqui a gente se pergunta o que seria um marcador ideal? Bem, primeiro a gente tem que perguntar no custo-benefício, né? A gente tem que pensar racionalmente, pensar em relacionar os recursos, racionamento nos recursos. Esse marcador ele precisa ser acessível àquela população. Então, não adianta eu ter um exame de um marcador muito caro, sendo que ele precisa ser acessível ali àquela população. E qual seria aí o marcador ideal, né? A gente tem que o marcador ideal ele vai ser o melhor diagnóstico precoce, né, de neoplasias, está relacionado ali com a origem dessa neoplasia. A gente tem que o marcador ideal, né, ele está relacionado ali com o estabelecimento da extensão da doença, né? Quanto mais a doença, quanto maior o estadiamento da doença, quanto mais essa doença ela vai se expandir o corpo, maior o marcador o marcador vai aumentar. E a gente tem que o marcador ideal, ele muito utilizado na detecção precoce de uma recidiva, por exemplo, ele está relacionado à monitoração da resposta terapêutica. Por exemplo, quando eu estou numa quimioterapia, quando eu estou fazendo um tratamento para um câncer, o ideal é que esse marcador, né, diminua, que esse marcador suma. Então, ele vai ser utilizado para detectar se a doença está tendo uma recidiva, para monitorar essa resposta terapêutica. Muitas vezes ele está relacionado, sim, com um órgão específico, como eu falei.
que, por exemplo, CA125 está mais relacionado ali a câncer do trato genital, e esse marcador ideal, né, ele precisa ter uma meia-vida curta, porque se a meia-vida dele for muito longa, por exemplo, quando o paciente está respondendo um tratamento, o marcador tumoral que ele vai referir é um marcador antes do tratamento. Então, esse marcador ele precisa, sim, de uma meia-vida curta para que a gente possa ver a resposta de um tratamento de uma forma mais eficaz. E aqui a gente tem algumas funções, outras funções dos marcadores tumorais. Por exemplo, a gente tem aí uma triagem, processo de triagem populacional. A gente vai ver que, por exemplo, o marcador do PSA ele vai ser bem específico para câncer de próstata e vai estar relacionado aí para homens mais de 50 anos. Então, vai ser realizado para a triagem populacional. Também serve como diagnóstico diferencial em pacientes sintomáticos, que os marcadores tumorais eles não são só específicos para câncer, eles podem ser específicos também para outros tipos de patologia. A gente também tem que é importante ali para o estadiamento clínico, como eu já falei, monitorar essa eficácia terapêutica, como ele tem órgãos específicos, né? Muitos deles eles vão servir aí para localizar também as metástases, como eu posso dizer, tipo assim, se eu tenho um câncer de estômago e eu fiz uma cirurgia, uma gastrectomia e o meu marcador continua alto, por exemplo, então provavelmente eu estou tendo algum tipo de metástase que eu não localizei antes, então serve também para localizar metástase. A gente viu também que serve para uma detecção precoce de recorrência, né, para monitorar o tratamento. E aqui eu trouxe alguns marcadores específicos, que são os que a gente mais vê quando a gente está estudando em oncologia. Acho que o único que não passou aqui pelo 204 é o Cássio, então também serve para ter uma base, assim, quando for para o 204. E o primeiro, né, é a alfa-fetoproteína, que esse marcador, né, a função desse marcador, ele é fazer o transporte plasmático ali e ele vai manter osmoticamente a pressão do líquido dentro do vaso. Então, na nossa vida adulta, isso é quando a gente é um feto, né? Na nossa vida adulta, quem faz esse papel de manutenção osmótico é a albumina. Então, depois que você nasce, a alfa-fetoproteína, ela tende a desaparecer. Então, ela vai ser sintetizada, né, mais relacionada a câncer de fígado, câncer de saco vitelínico. O câncer de saco vitelínico não, ele vai ser produzido no saco vitelínico, no fígado, né, no intestino desse feto, e como ele surge aí dessa parte embrionária, então a gente vê que ele está mais relacionado a câncer de fígado. Então, quando você tem uma alfa-fetoproteína acima de 500, né, é sugestivo aí de malignidade, e acima de 1000 já é um caso de diagnóstico de neoplasia. E outro papel também é que ela vai ter também, como é que eu posso dizer? Vai ter esse papel no rastreamento, né, do câncer não rastreamento, né, dessa busca, né, pelo diagnóstico do câncer de fígado, e também muito comum no câncer, né, de células germinativas, né, principalmente no testículo. E quem pode elevar a alfa-fetoproteína, né? Como eu já falei, o hepatocarcinoma, tumores testiculares, né, de células germinativas, né, principalmente os não seminomatosos, a cirrose, né, ela também pode elevar a alfa-fetoproteína, tumores gastrointestinais, hepatite. Então, quando a gente fala que o marcador ele não é específico, justamente porque outras causas podem trazer aí a elevação desse marcador, a elevação da concentração desse marcador. Aqui a gente também tem a beta-HCG, que a beta-HCG, né, ela vai ser uma glicoproteína que vai estar mais relacionada aí com neoplasias de células germinativas, vai estar mais comum aí em pacientes jovens. Por exemplo, todo paciente que vai ter aí um coriocarcinoma, ele vai ter uma elevação do beta-HCG. Ele vai servir aí para a gente monitorar, para a gente monitorar o prognóstico, realizar um prognóstico. E o carcinoma
de ovário aí, ele vai ser o mais comum, que vai levar o beta-HCG, seria do tipo epitelial, que quando a gente vai ver que vai ter outro tipo, né, das células germinativas, a gente vai ver que vai aumentar aí o CA125. Isso. Então, esse beta-HCG vai ser uma glicoproteína, né, que ela vai ter uma vida curta, como pode ver aí, de 18 a 36 horas, e ele vai estar presente aí em células germinativas, né, testículo e ovário. Pronto. Aqui, a gente tem o CA125, e esse CA125, ele também vai ser um marcador para a gente diagnosticar e fazer um diagnóstico, realizar um diagnóstico de tumores de câncer, né, de ovário, principalmente do tipo epitelial, como eu falei no slide passado, e para que primordialmente ele vai servir, né? Ele vai servir para analisar, né, essa resposta ao tratamento e vai predizer, né, a recaída, né, em casos desse câncer de ovário, por exemplo, que ele vai ter uma sensibilidade muito grande para esse câncer do tipo epitelial do ovário. Espera-se, né, que esse valor, depois do tratamento, né, ele diminua. Então, o seu valor aí, e ele serve também para a gente fazer um diagnóstico precoce, porque o câncer de ovário, como a gente sabe, ele é um câncer bem silencioso. Então, quando a gente descobre esse câncer, ele já vai estar numa etapa muito mais avançada, né, um estágio mais avançado. Então, é muito importante o CA125, porque o CA125 ele vai aumentar cerca de 2 a 12 meses antes de a gente ter alguma evidência clínica, algum quadro clínico. Então, muito importante o CA125, porque cerca de 80% aí dos diagnósticos de câncer de ovário, eles vão ser tardios, né? Justamente porque o paciente ele vai ser assintomático, né? Então, o CA125 ele vai se elevar 1 ano antes de começar algum sintoma, né? Bem, a gente vai ter também o CA19.9, que ele vai ser chamado de antígeno de Lewis, que ele vai estar aí mais presente no câncer de pâncreas e nas vias biliares. Ele vai ser originado aí na superfície da célula cancerígena e ele vai auxiliar no estadiamento e na monitoração de câncer, né, principalmente câncer de pâncreas e cânceres das vias biliares, né. A especificidade dele vai ser bem alta, né, e esse, por exemplo, para a gente ver a especificidade dele, ele por exemplo, ele vai estar aumentado em cerca de 99% dos casos de câncer de pâncreas, né? Então, e ele vai avaliar também a resposta à quimioterapia, porque muitas vezes o câncer de pâncreas ele vai ser irressecável. Então, a quimioterapia, ela muitas vezes é um tratamento de escolha, e o CA119 vai ser usado justamente para monitorar essa resposta à quimioterapia. E a gente também tem que pensar em algumas doenças benignas. Peraí, que tem alguém entrando. É o Cássio. A gente também tem que pensar em algumas doenças benignas que vão estar relacionadas ao CA19.9, que em alguns pacientes, né, pode estar com esse marcador alterado, e nem sempre, né, ele vai estar relacionado com neoplasias, mas enfim, a gente tem que fazer esse como é que eu posso dizer, esse monitoramento, né, essa busca por qual é a causa disso, e algumas das doenças benignas que a gente pode ter, né, esse aumento do CA19, seria a cirrose hepática, uma pancreatite, uma doença inflamatória intestinal. Então, essas doenças, elas podem sim aumentar esse CA19.9. Um marcador muito importante também, que é o CEA, né, que ele é o antígeno carcinoembrionário, que ele vai ser produzido, né, primordialmente pelas células da mucosa gastrointestinal. Por isso que ele é um marcador tão importante para esses cânceres do trato gastrointestinal, câncer de estômago, câncer de
intestino, que são os mais comuns, né? Os níveis, né, pré-operatórios desse marcador, eles vão servir muito para a gente poder dar o segmento, para a gente poder realizar um prognóstico e dar o segmento daquele paciente. Por exemplo, se o CEA ele despencou após a cirurgia e depois ele aumentou, significa que a gente tem uma doença residual, a gente tem ali uma metástase, então a gente tem que estar também monitorando, né? Ele serve tanto para uma abordagem pré-operatória, como para também detectar essa recidiva, detectar algum tipo de doença residual. A gente tem aí que os valores normais, né, vão estar variando aí de 3,5 a 7, e cerca de 80%, né, 85% desse aumento, né, vão ser relacionados, né, com causas, o CE, né, ele vai aumentar com cerca de 85% dos casos de carcinoma coloretal. Então, quando a gente tem esse aumento, quando a gente tem esse câncer de colo retal, é imprescindível assim, fazer esse exame para a gente ver, né, porque ele vai estar aumentado em cerca de 85% das vezes, né, e também no teratoma, né, de testículo, ele também vai estar muito presente, mas ele também vai estar presente, como eu já falei, né, em outros órgãos do trato gastrointestinal, vai estar relacionado ao pâncreas também, câncer de vias biliares, vai estar relacionado a câncer de pulmão, ele vai também estar relacionado a câncer de mama, câncer de tireoide, e também a gente, esse CEA, né, ele é, tipo assim, tão importante para a gente, para dar o segmento, assim, da terapêutica, que ele precisa ser realizado a cada 2, a cada 3 meses, durante a quimioterapia, durante o tratamento, para poder fazer uma melhor monitorização. E aqui, eu não podia deixar de falar, né, do PSA, que a gente vê tanto, né, que vai ser o antígeno prostático específico, né, e o que é esse antígeno, né, ele vai ser secretado, né, no lúmen dos ductos prostáticos, e a função dele vai ser, ele quer fazer, né, o sêmen, né, o coágulo seminal. Os valores deles, né, eles vai variar aí de 2,5 a 3, isso dependendo do guideline que você usar. Os valores aumentados aí vão de 4 a 10, tem que estar ligado aí se o paciente tem algum tipo de prostatite, que pode aumentar, pode ter uma hiperplasia benigna, hiperplasia prostática benigna, que também aumenta, e valores acima de 20, eles já indicam para a gente um processo neoplásico. Eu lembro muito que eu vi um PSA quando eu estava com o Thiago, acho que ele era 60, então já era um processo neoplásico bem, bem avançado. Mas um problema desse marcador é que 20% dos cânceres de próstata, eles não vão elevar o PSA. Então, sempre precisa se relacionar o PSA com o exame do toque. Nenhum caminho é separado, porque células normais, elas vão produzir o PSA e elas podem ter alguma alteração tão significativa que elas não vão produzir mais o PSA. Então, nem toda célula tumoral ela vai ter esse PSA alterado, porque elas não vão produzir, o que pode causar, né, um diagnóstico tardio, o que vai ocasionar um prognóstico péssimo. Então, é sempre importante relacionar o PSA com o exame do toque para a gente fazer essa confirmação. Agora pode ficar com a Thaís. Gente, boa noite. Muito obrigada, Noni, pela explicação. Eu vou continuar falando sobre exames em oncologia, mas aí eu vou falar um pouco dos exames de imagem. Para alguns de nós, não sei se todo mundo já passou pelo 204 aqui, eu acredito que sim, mas se ainda não tiver passado, vai ser uma introdução, assim, no assunto. A gente não sai sabendo, assim, tudo, mas é algo muito bom para familiarizar. E para quem já passou pelo 204, vai ser uma revisão mesmo, acho que é importante. Eu passei não muito tempo atrás e já foi bom, assim, como a nível de revisão. Pode passar pra gente, Mone, por favor. De vez em quando eu vou dar uma parada pra tossir. Tá. O primeiro slide, ele é basicamente dizendo o que a radiologia faz dentro da oncologia. Qual que é o impacto dela, por que ela está ali.
E aí, de início, a gente fala de qualidade de vida e de sobrevida. Por que eu falo dessas duas coisas juntas e principalmente de sobrevida? Porque quando a gente pensa em um exame de imagem, a gente pensa em uma detecção precoce. Assim como a Luane falou de outros métodos de detecção precoce de algum tumor, de alguma neoplasia, aqui a gente também fala disso, detecção precoce tanto de um tumor primário quanto de uma recidiva, por exemplo. Isso vai interferir diretamente na qualidade de vida daquela pessoa, porque se a gente consegue intervir cedo, a pessoa não vai desenvolver ou tem uma chance menor de desenvolver a doença de uma forma avançada. E a sobrevida é algo ainda mais óbvio da gente pensar, porque se a gente consegue detectar logo, a gente consegue tratar e a chance de sucesso é muito maior, de cura é muito maior, e isso interfere na sobrevida desse paciente. O outro ponto é a questão do radiologista dentro da equipe. O Roberto, quando dá essa conferência para a gente, ele sempre fala disso, sempre dá um exemplo ou outro, de eu estava no hospital e tive um paciente assim assado, e aí chamei o radiologista para conversar. Eu como oncologista cirurgião, ele como radiologista, e a gente consegue definir melhor a terapêutica daquele paciente quando tem essa conversa, quando a gente consegue montar essa equipe mesmo multidisciplinar. E aí, isso dentro da importância do rastreamento e do diagnóstico. E aí, em questão de conceitos, o rastreamento, basicamente, seria quando eu estou fazendo um screening mesmo, buscando em pessoas que consideraram de alguma forma como um público de risco, e o diagnóstico é quando a pessoa já tem sintoma, o rastreamento quando a pessoa é assintomática, o diagnóstico quando a pessoa já tem sintoma e eu busco por meio da radiologia, nesse caso, algum achado. Tá. No contexto clínico, qual que é uma outra importância? Seria justamente aí a edição ficou esquisita, acho que cortou um pedaço, mas essa parte do slide, ela falava que pode prescindir, por exemplo, uma biópsia. Mais na frente vai ter uma imagem do BIRAD, que é para achados relacionados a câncer de mama, e aí dependendo do achado, do nível dentro daquela classificação, já vai ser indicativo de biópsia imediata. Então, também seria uma importância desse exame de imagem. E também no segmento desse paciente, a gente vai ver que esse segmento sempre acontece, não sempre no mesmo molde, para vários tipos de câncer. Para a maioria dos tipos de câncer, na verdade, a gente tem já algo estabelecido dentro do segmento, mas isso é individualizado e a gente vai falar um pouco mais lá na frente também. Acho que dá para passar. Tá. Basicamente, botei como base da escolha do método, porque é a base mesmo da medicina, não só da oncologia, de onde que eu vou tirar a ideia de fazer esse exame, e a gente puxa o gancho do que a Luane já estava falando, que é sempre fazer aquele exame quando ele realmente vai mudar o desfecho, quando que ele realmente vai ser importante, principalmente relacionado a custo-benefício, que a gente vai falar também um pouco mais na frente, mas tá. Primeiro, história do paciente, clássico, básico, sentou, anamnese. Em seguida, condições clínicas do paciente, tanto apresentadas na anamnese quanto observadas em exame físico. Um outro ponto seria a interação entre os profissionais. A gente falou pouquinho tempo atrás da interação entre oncologista com radiologista, então a escolha do método também vai depender dessa conversa. E também como extensão do exame físico, porque, por exemplo, a paciente chega com uma queixa, a gente faz o exame físico, percebe, por exemplo, um nódulo na mama. A gente vai precisar entender isso melhor, algo que a gente não consegue fazer só com o exame físico, então a extensão desse exame físico vai ser o nosso exame de imagem. Pode passar. Tá, então como funções do método, a gente vai ter, e aí fica um pouco repetitivo, mas a gente vai ter o rastreamento, então retomando, quando o paciente não tem sintoma, e a gente faz um rastreamento num público específico pré-determinado. Segundo, detecção da doença, e melhor que seja uma detecção precoce dessa doença. Outro ponto, definir a extensão da doença. Então, por exemplo, eu posso ter a confirmação já do diagnóstico da doença por outros métodos, mas eu preciso entender qual que é a extensão dessa doença para traçar a minha linha terapêutica. Então, o exame de imagem também serve para isso. Entender a agressividade
E o prognóstico do paciente, na verdade, a extensão da doença, junto com a agressividade que foi entendida nesse exame, vai nos dizer muito sobre o prognóstico do paciente e também avaliar a resposta ao tratamento. Como a Luane falou um pouco antes com relação ao marcador tumoral, a gente faz, por exemplo, ele tem uma meia-vida curta, porque eu preciso entender se o meu tratamento está sendo efetivo e eu preciso ter a noção de que aquele resultado que eu tenho em mãos é algo recente, que tem a ver com o estado do paciente de hoje. Aqui é a mesma coisa, a gente pode usar esse exame não só para entender, para definir o diagnóstico, como para avaliar se o meu tratamento que foi definido ali está sendo eficaz. Pode passar. Tá, aí o método ideal, a gente relaciona sensibilidade com especificidade, o ideal é que ele tenha uma alta sensibilidade, mas que também tenha uma especificidade importante, não muito baixa. A disponibilidade dele, junto ali com o custo efetivo, por exemplo, faz muita diferença, principalmente quando a gente fala no público que a gente lida aqui no estado, por exemplo, que são pessoas que na grande maioria das vezes não tem um poder aquisitivo tão alto e muitos dos exames de imagem não são disponíveis na rede pública ou não têm um acesso tão fácil pela rede pública. Então eu preciso entender a disponibilidade desse exame, desse método, e entender também o quanto aquilo, qual que é o impacto, se vai ter um impacto significativo aquele exame, para não também pedir exames que as pessoas vão confiar na gente, vão dar tudo, vão tentar fazer o exame, mas que muitas vezes ele não era o ideal, não era extremamente necessário naquele momento. A invasibilidade também é muito importante, porque se eu coloco na balança e eu entendo que um exame vai me dar a mesma coisa que outro exame, mas um exame tem bem menos risco por ser menos invasivo, é a minha preferência. E aí a relação do impacto, tanto na detecção de qualquer que seja o achado, a perspectiva a partir daquilo, então se aquilo vai mudar a minha perspectiva diante de um paciente, e o impacto daquilo na sobrevida do paciente também. Precisa ser considerado todos esses pontos. Não, pode passar, estava só continuando falando. Tá. Outro ponto seria esses exames de imagem, ou seja, uma conduta que vai ser baseada num sistema de classificação, e aí eu já tinha citado para a gente o BIRADS, e relacionado com o exame de imagem. Então, o BIRADS é basicamente com base na mamografia. Acho que mais na frente vai ter a tabela, que aí fica mais fácil de explicar. Eu trouxe esses dois, porque são dois exemplos de sistema de classificação. Um para câncer de mama, para achados de mama, na verdade, que é o BIRADS, e o de baixo é o Bojniak, não sei como fala exatamente, mas é para cisto renal. Pode passar, que eu acho que vai ter a tabela. Tá aí. Do lado esquerdo, a gente tem a classificação, só para familiarizar, assim. Aí o 0 seria um achado que foi um exame que foi inconclusivo, não vai precisar de um novo exame, porque não conseguiram definir se aquilo é benigno ou não. E aí a importância do BIRADS seria, por exemplo, quando eu citei lá, a partir da categoria 4, porque se eu tenho o achado suspeito, que me colocaria na categoria 4, eu já vou precisar de uma biópsia imediata, então a importância daquele exame numa intervenção, numa mudança de conduta nesse exato momento. E aí, no nosso lado direito, tem a classificação enfim, essa classificação aí para cisto renal, e aí ela vai nos dizer também, basicamente, qual que é a chance daquele cisto ser maligno, e aí com base, por exemplo, em presença de calcificações, septações e tudo mais. Mas seria só dois exemplos de como que esse exame de imagem muda diretamente uma conduta. Pode passar. Tá. Outra aplicabilidade do exame de imagem dentro da oncologia seria o estadiamento, e essa é uma das mais importantes, mais faladas, clássicas, que a gente vê em todo o câncer, quando a gente vai falar deles especificadamente. Mas aí, o que nos traz? Dentro desses achados, eles podem, de fato, modificar a minha conduta, e a gente volta para aquilo, do quanto aquilo vai ter um impacto. Investigação de metástase, então eu já tenho, por exemplo, o diagnóstico, e agora eu preciso entender a extensão da doença, de novo, que a gente já tinha falado, e um desses pontos seria, dentro da classificação,
perceber se tem ou não metástases. O critério ressecabilidade também é muito importante. Lá na frente vai ter um exemplo de como que esse exame, como que no exame de imagem eu posso entender se naquele tumor específico eu tenho como ressecar, eu tenho como intervir cirurgicamente. E o outro ponto seria a avaliação linfonodal. Dentro dessa avaliação linfonodal, a gente tem algo muito semelhante ao que a gente faz na semiologia, no exame físico mesmo, mas aqui muito mais claro, digamos assim. Então, nesse exame, eu vou perceber os linfonodos, provavelmente aumentados, e analisar eles com base na forma deles, com base nas bordas deles, na margem deles, na densidade com relação ao meio em que ele está inserido, né? A simetria e a coalescência, seria basicamente a uniãozinha ali, caso tenha esquecido o significado. Pode passar, que aí vai ter umas imagens, fica mais fácil de falar. Tá, com relação à investigação de metástases, por exemplo, essas duas imagens, são 3 imagens, né? Mas as figuras da direita e a imagem da esquerda, são sobre câncer de colo uterino. E aí, basicamente, tem um estadiamentozinho na da esquerda, já nos dá ali 1A, 2A, 2B, e ela mostra a extensão. E principalmente quando a gente fala ali na 3, eu já tenho uma extensão para o paramétrio, e isso é determinante, assim, quando eu levo em consideração conduta. E já na nossa direita tem também, acho que na figura A, ele ainda está preservado, então é um estadio 1B, enquanto na figura B já é 2A, que eu já tenho uma extensão maior para a parte posterior, se eu não me engano. Sim, para a parte posterior, ali onde está a setinha, dá para perceber a extensão do tumor. Então seria só para entender do lado na seta branca da direita, algo ainda menos evoluído, e na da direita mais evoluído. Pode passar. Tá, essa foi a imagem que eu falei, que dava pra gente analisar um pouco da questão do critério de ressecabilidade. Essa imagem é de um tumor de cabeça de pâncreas, e aí na imagem da esquerda tá até legendadinha ali. O SMV seria a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior, e dá para ver que a gente ainda tem um espacinho entre o T lá do tumor, no cabeça de pâncreas, e esses grandes vasos. Enquanto que na imagem da direita já é um tumor bem maior, mais extenso, avançado, que já infiltrou nesses grandes vasos, e aí isso nos define a ressecabilidade, a possibilidade de ressecar esse tumor. E aí, no caso da esquerda, a gente ainda tem como fazer. No caso da direita, a gente não tem mais como fazer, porque já envolveu esses grandes vasos, seria uma cirurgia extremamente arriscada, não valeria a pena pelo custo-benefício. Enfim, mas mostrando como que dentro desse critério de ressecabilidade, o exame de imagem pode determinar qual que vai ser a minha conduta terapêutica. Pode passar. Tá, aqui em avaliação de linfonodos, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas tem um CE, aí um CI, e para a direita disso tem um BL. Aí esse BL, na legenda, significa bloco linfonodal. Basicamente, naquele critério de coalescência, esses linfonodos eles estão não só aumentados, quanto modificados de densidade, e estão também coalescentes. Então, seriam achados que nos dizem, basicamente, que corroboram para uma infiltração de células neoplásicas, mesmo características cancerígenas desses linfonodos, em exame de imagem, né? Isso aí é uma TC. Pode passar. Tá, um outro exame, e que é o único exame no Brasil, aceito no Brasil, que avalia essa questão tanto anatômica quanto fisiológica, é a PET-CT. Ele basicamente vai ser feito com essa injeção, né, nem sei se chama injeção, mas enfim, do flúor 18, que seria um elemento radioativo, e o que ele vai perceber vai ser a glicose. Por que a glicose? Porque aí relaciona com a atividade dessas células, a atividade das células neoplásicas estariam aumentadas, e aí eu consigo perceber não só o tumor,
dentro, então, um critério anatômico, quanto também entender o comportamento, aspectos comportamentais desse tumor, qual que é a atividade dessas células a partir do componente fisiológico desse exame. Pode passar. Tá, quando fala de videolaparoscopia, tem essa questão da dualidade, quando a gente considera invasibilidade, por quê? Porque ela pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica. Quando eu considero a videolaparoscopia no sentido diagnóstico, aí é um exame invasivo. Mas quando eu considero no sentido terapêutico, se for a minha conduta definida intervenção cirúrgica, seria pouco invasivo. Então tem essa dualidade com relação a em qual sentido que ela está sendo usada. Pode passar. Tá, aí a aplicabilidade desses exames agora no segmento. O que ele me dá no segmento? Ele pode me trazer um novo achado, e aí qual que é esse novo achado? Seria uma metástase de um tumor já diagnosticado? Seria um segundo primário? Ou seria uma doença residual? Ou talvez uma recidiva? E outros critérios que vão nos ajudar, não só o exame de imagem, claro que a comparação desse exame com exames anteriores, né? Mas outro critério seria basicamente o tempo entre esses exames, o tempo para a percepção desse novo achado com relação a exames anteriores sem esse novo achado, aí para a gente definir se seria um segundo primário, seria uma doença residual, uma recidiva. De qualquer forma, independente disso, esse exame de imagem me auxilia no segmento para entender o que é esse meu novo achado, ou se ele não existe, porque o segmento seria basicamente para entender, para continuar acompanhando aquele paciente e o processo de cura dele, entre aspas, não sei se dá para falar assim. E aí... Outra questão, principalmente quando eu levo em consideração um paciente imunossuprimido por quimioterapia, seria se esse meu novo achado de exame lá no meu segmento seria um processo infeccioso. Essas áreas de retração estão muito relacionadas à radioterapia, porque a gente sabe que tem morte celular não só das células cancerígenas, como das células normais, e aí no processo de cicatrização eu posso ter essas áreas de retração. Outras questões... ali seriam alterações inflamatórias relacionadas a pós-cirúrgico, pode acontecer bastante, e aí por critérios mesmo, tanto da clínica do paciente associada, para eu definir e entender se aquele novo achado seria ainda uma doença oncológica ou não, se é um processo inflamatório ou infeccioso relacionado com a minha intervenção terapêutica, mas basicamente em todo esse leque dentro do segmento, os exames de imagem me auxiliam. Pode passar. Aí outro critério que foi aquilo que eu falei lá no início com relação ao segmento, que seria a individualidade dele, individualização dele, mesmo que tenha algo pré-definido, isso vai depender da conversa do oncologista com outros profissionais, vai depender de qual que foi a terapêutica instituída para aquele paciente, vai depender de qual que era o estadio do tumor dele quando diagnosticado, qual foi a possibilidade de intervenção terapêutica, se foi a ideal ou se não foi. Então, isso é algo que realmente precisa ser individualizado e também precisa ser justificado. Ou seja, ele precisa, todos aqueles exames que eu vou fazer, seja de 3 em 3, seja de 6 em 6 meses, eles precisam de fato influenciar na qualidade de vida e na sobrevida do paciente, voltando para aquilo. E aí existem protocolos, os guidelines mesmo, assim como outras associações que trazem para a gente essa periodicidade pré-definida, que pode ser flexibilizada, mas que nos dão um parâmetro. E até essa NCCN pode baixar, acho que todo mundo pode baixar e tem como acompanhar um pouco, assim, se familiarizar. Eu acho interessante. E, de novo, o custo ali embaixo, porque caso ele não tenha um impacto, não vá ter um impacto significativo na qualidade de vida e da sobrevida daquele paciente, talvez ele não precise ser pedido, ou todos eles não precisem
juntos, né? Escolher um ou escolher outro dentro da perspectiva daquele paciente, tanto da doença dele, quanto do tratamento que foi instituído, quanto da condição socioeconômica mesmo dele, o quanto aquilo vai trazer um impacto positivo para que ele, de fato, seja importante de ser pedido, seja seguido com aqueles exames de imagem. Pode passar. Tá, aí a gente vai falar bem rapidinho na questão da patologia. Basicamente, a gente vai falar da biópsia, só para também se familiarizar com as N formas de biópsias possíveis que podem ser feitas. Pode passar. Tá. Tá ali. Desculpa. Nesse slide eu coloquei os dois juntos, a biópsia e a imunohistoquímica. Na biópsia, basicamente, o que ela me traz, o que eu posso fazer com ela. Então, em alguns casos, em grande parte dos casos, quando eu levo em consideração o aspecto a oncologia, seria a confirmação diagnóstica. A maioria dos tumores precisam dessa confirmação diagnóstica por biópsia. Aí, com relação ao local de escolha da biópsia, eu vou me guiar segundo a facilidade de acesso daquela região e do grau de invasividade. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu posso biopsiar um linfonodo, mas eu posso precisar biopsiar, por exemplo, o fígado, que é um órgão extremamente vascularizado, que pode ter muitas complicações a partir disso. Então, também é algo que precisa ser pesado. Aí o PAF, que seria a punção com agulha fina, é basicamente um citológico, porque ela não pega tecido, né? É realmente uma agulhinha que vai lá, dispara, pega só uma amostra de célula. Aí tem a core biopsy, que seria com agulha grossa, que aí ela já pega um pedaço de tecido que vai ser analisado pelo patologista. Aí existe biópsia tanto excisional quanto incisional. As duas vão ser um pouco mais invasivas, digamos assim, do que as de cima, mas em uma delas eu vou tirar, por exemplo, quando a gente considera linfonodo, tem muitas formas em N tecidos e locais de fazer qualquer uma das duas, mas quando a gente fala, por exemplo, de linfonodos, as referências trazem que é preferível que faça a biópsia excisional, porque na biópsia incisional eu posso ter no caminho acabar abrindo o linfonodo, liberando as células, então é preferível que eu tire ele inteirinho. Aí eu coloquei a de congelação em negrito, porque no slide do Roberto, quando ele deu pra gente, foi a única que ele citou, dentre todas essas. Foi a de congelação perioperatória, que basicamente vai guiar o cirurgião, então vai estar o patologista e o cirurgião lá, e aí o cirurgião no ato cirúrgico vai tirar um pedaço de tecido, considerando a margem cirúrgica dele, e vai mandar para o patologista. Isso é muito rápido. Aí o patologista vai lá, em poucos minutos, vai olhar o tecido e vai identificar se aquilo ali tem presença de células inflamatórias, ou só células normais, ou se ainda tem célula cancerígena, para guiar o cirurgião no sentido da margem dele mesmo, se ele vai seguir mais, se ali tá bom. E esse ponto de limitações é porque acho que é fácil de entender que ela não é a melhor das biópsias, né? É algo que é feito rápido, que é para guiar um pouco ali, mas que é limitada, não tem uma visibilidade tão boa quanto as outras formas de biópsia, que passam por vários processos até ser analisada lá no microscópio. E aí, quando eu falo da imunohistoquímica, um grande exemplo são os cânceres de mama mesmo, que tem essa questão dos receptores de estrogênio, de progesterona, que estão relacionadas com o prognóstico, porque estão relacionadas com subtipos cancerígenos. E aí é importante que isso seja analisado, porque isso vai interferir diretamente tanto na terapêutica quanto no prognóstico do paciente. Basicamente, para que ela é usada? É para definir o perfil molecular do tumor. E aí eu posso entender quais que foram os tipos de mutação que levaram aquele tumor e quais que são as principais proteínas expressas por ele. E aí, acho que a gente não vai precisar abrir uma outra sala, que está ali terminando em 10 minutos, mas
basicamente, quando eu tenho, por exemplo, um tumor que eu não tenho certeza se ele é primário dali ou se ele é uma metástase, também pode ser útil a imunohistoquímica. Prognóstico, que eu já citei, porque ele vai me definir qual que é o tipo de mutação, e aí está relacionado com a agressividade do tumor, por exemplo. E também vai modificar a minha conduta terapêutica, porque se eu entendo que a agressividade daquele tumor é X e não Y, eu preciso também guiar a minha conduta com base nisso, o quanto que eu vou ser agressiva ou não, claro, considerando as condições clínicas do paciente. Então é basicamente isso, gente. Gente, muito obrigada.